pé, são apresentando ao Senhor este momento da palavra e após esta oração, enquanto a nossa missionária Leda está fazendo seus cumprimentos à igreja, aí as crianças, né, com aquele jeitinho que elas têm de criança educada, devem subir, né, bem em silêncio, sem trazer nenhum prejuízo à ordem do culto. Então, curve a sua cabeça e ore comigo. Bendito seja o teu nome, Senhor, por este momento de louvor e adoração que entendemos que o teu Espírito Santo, ó Deus, conduziu até este momento e que esta adoração nossa foi recebida no trono da tua graça, como culto, ó Pai, racional. E neste momento, ó Pai querido, nós estamos nos prontificando, Senhor, a ouvir a tua bondosa palavra, da qual precisamos também do teu bondoso Espírito Santo para aplicá-la aos nossos corações. Então usa a tua filha, Pai, ó Deus, da maneira como tu queres, dando a revelação que for necessária e sempre com o dom da palavra da sabedoria e do conhecimento, para que assim a tua igreja seja edificada, exortada e consolada. Nós te pedimos assim e te agradecemos porque sempre confiamos em o nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, recebamos missionária Leda. Fica à vontade. Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nosso coração está transbordando de alegria, porque a presença do nosso Deus está neste lugar. E aqui não é outro lugar, né? Senão a casa do meu pai. Então eu me senti à vontade, já ganhei um abraço ali na entrada. Ali já senti que estou em casa, né? Já cheguei ali, aí cheguei perto da irmã e disse, sou do pastor Éder, nós amamos o pastor Éder. É maravilhoso a gente, né, ter essa comunhão que Jesus nos dá. E eu trago o abraço do pastor Éder e pastora Débora, nossos pastores ali na Tijuca. Né? Estamos muito alegres mesmo com Jesus. E há tempo que o nosso primo vem chamando, convidando, e a gente, eu vou, mas a vida da irmã Leda eu estava contando para ela, é meio complicado, porque a gente diz que vai fazer uma coisa e não vai fazer, né? O Senhor muda todo o trajeto. Eu disse que agora eu não ia viajar nem tão cedo, já comprar uma passagem já para dia 8 de dezembro, eu estou indo lá para a Flórida. Aí fica difícil você dizer, eu vou fazer, eu quero, porque quando a gente se entrega, né, na mão do Senhor, para que Ele dirija os nossos passos, para que Ele venha dizer para onde você vai, o que você vai fazer. É difícil você dizer, eu vou fazer amanhã isso, eu vou fazer aquilo. Não diga não, porque se Ele está no controle da tua vida, Ele muitas das vezes muda a rota. Aleluia. Eu quero ler logo aqui. Já você vai subir. Então, a gente veio nessa situação, né? Agora pegamos o Uber para vir, aí o moço do Uber muito estranho, e a gente já ficamos preocupados, parece que ele tinha coisado alguma coisa ali dentro do carro, e o carro voava assim, eu digo, Jesus, essa Melta está pronto, a gente não sei se chega lá. Aí passamos aqui em Coelho da Rocha, é isso? Ele entrou por ali, assim, e a gente vai estranhando os lugares que não andou mais. Aí eu lembrei que com 7 anos de idade eu estava ali num orfanato que tinha aqui, de um pastor Isaías, e a gente era 5 irmãos ali dentro, e a gente sofria muito ali naquele orfanato, né? A gente apanhava, a gente às vezes não tinha comida, e meu irmão olhava de uma janela assim e dizia, Leda, eu vejo a Dutra ali, então dá para a gente fugir. Aí, quando começou a passar por ali, foi um filme, né? Meu marido ainda disse, a Dutra está aqui assim, que eu estava preocupada com o Uber, a Dutra está aqui. Aí eu, meu Deus, fez igualzinho meu irmão, a Dutra está ali, a gente pode fugir. Ai, Deus, mas a gente está aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Ele veio guiando cada passo. Ele veio mudando cada história. Ele veio na vida e isso é demais para mim. Eu quero ler aqui em Marcos, capítulo 6,
verso 33, depois eu vou no 38, para não... Aí depois ao 41 em diante. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Esse Deus é o que tem controlado as nossas vidas. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei se a chama, essa chama de missões arde no teu coração como arde na minha. Eu não sei como é que funciona essa chama, porque falar missões é muito lindo, né? Ser missionário, eu acho que eu carrego um peso quando falo esse nome, eu acho que eu tenho uma responsabilidade tão grande. Missionária, você pensa que eu faço assim? Não, eu faço isso. Ai, Jesus! Porque você está levando a palavra de Deus, você está entrando em lugares terríveis, e para entrar nesses lugares, muitas das vezes, é como a palavra diz, o gigante tem que ser preso, tem um gigante. Reba isso ia. Eu quero ler aqui, no 33 do capítulo 6, que diz assim: e a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão a lugares, a aldeia, circunvizinhança, dá para mim não, e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós comprar 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide e vede. Aleluia, pode sentar. Palavra maravilhosa de um missionário que olhou e viu uma multidão que corria sem ter pastor. E ali Jesus começou a ensinar, porque ele viu a necessidade daquele povo. Eu não sei se você já parou para olhar o que está acontecendo, quantas vidas estão perecendo, quantas vidas estão indo embora sem Jesus, e às vezes a gente ainda diz assim: bem feito, tinha que ir mesmo, é assim mesmo. Quando pega a gente, realmente não tem misericórdia, mas a gente chora porque tem alma ali. Ali foi alma. Aí eu pergunto assim, teve tempo, né? Porque dizem que o evangelho está sendo pregado. Vamos, não precisa mais ir. Tem crente que já se acomodou. Você pode fazer indo, você pode fazer orando, você pode fazer mantendo. É difícil, tem gente que só quer ir. Eu quero ir, vou para a África, né? Não sei porque sempre é a África. Eu quero ir para os Estados Unidos. Às vezes a gente não sabe nem falar a língua. Mas se ele mandar, ele garante. Agora, se ele não mandar, não adianta tu querer ficar indo sem poder fazer isso ia. Sem estar observando que aquelas almas que estão morrendo, Jesus olhou e viu eles correndo como ovelha que não tem pastor. Jesus. Meu coração também começa a sentir isso, porque chamado é desde 14 anos que o Senhor começou a me sacudir para a obra. Eu vim do Recife, com 5 anos de idade, chegou aqui, a gente morou de tudo que foi jeito, mas Ele tinha um plano na minha vida. E quando entrava em algum lugar, um vaso levantava e dizia: eu vou te levar a vários lugares, à fronteira. E eu, na minha simplicidade, na minha vidinha ali que eu olhava, dizia: Santa Rita, acho que alguém conhece Santa Rita, Nova Iguaçu. Eu cheguei ali com 9 anos. E quando diziam isso, eu olhava e dizia: essa pessoa vive sonhando. Como que eu vou sair daqui para a fronteira, para ir para outro país? Isso é sonho. Essas mulheres já vivem
sonhando demais. Reba isso ia. Não tinha condições, era improvável aquilo. Eu não sei qual é o teu chamado, o que é difícil para você, o que você acha que não vai conseguir. E eu, com 14 anos, tinha uma mulher que morava na minha rua. E eu já conseguia fazer com esse olhar de Jesus. Olhar as ovelhas se não tem pastor. E aquele homem era tão ruim que ele saía, era um tenente. Ele saía e deixava aquela mulher trancada. Aquela mulher não saía para lugar nenhum. E eu, com 14 anos, eu observei isso. E eu disse, ela não sai, ela não pode ir numa igreja, ela não pode ir a lugar nenhum. O que eu fiz? Subi uma escada. Olha o que é a missão. Olha o que é arder o coração com missão. Subi uma escada do muro e comecei a conversar com a mulher. Você não sai? Não. Não, meu marido, olha, se ele chegar... Eu digo, não, mas eu já notei que ele demora nesse horário, não sei se ele vai trabalhar, né? Eu queria falar de você. Você conhece Jesus? E ela disse para mim, eu sou apostólica, eu sou católica apostólica romana. Eu disse, você é muita coisa. É muita coisa isso. Mas você conhece Jesus? Conhece a Bíblia? Ela disse, não, eu não sei ler. Aí eu posso, então, parar e ler com você? Mas meu marido chegar, não, ele não vai chegar. Jesus não vai deixar ele chegar nesse horário. Minha mãe nem sabia que eu estava com essa arrumação. E olha que eu ficava ali com aquela mulher horas lendo a Bíblia. Depois eu casei, ele morreu e ela voltou lá em casa. Eu já estava morando em Teresina, que a gente vive assim, Jesus transferindo para um canto e para outro. E minha mãe disse, aquela mulher teve aqui, minha mãe disse que tomou um susto quando ela falou que eu pulava um muro para conversar com ela na casa dela. Minha mãe disse, aquele homem chega, ele lhe matava. Eu disse, mas Jesus não ia deixar. Essa é a confiança do missionário. É que ele envia e ele garante. Se ele vai enviar, ele vai garantir tudo. E muitas das vezes a gente tem medo, a gente fica preocupado, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, que realmente estar no campo é difícil. Quem já foi lá, quem andou lá, a gente sabe que é difícil. Muitas das vezes o missionário não tem o que comer. Muitas das vezes o missionário tem que ir pescar, tem que se virar naquela mata lá. Eu fui para o Acre e a gente sempre estava junto com eles naqueles lugares. É difícil. É caravana de gente andando pelo meio da mata. Para tomar uma santa ceia que a igreja sede vai levar. E eles andaram uns 3 dias na mata. Você acredita nisso? Aquelas sandálias furadas andando para tomar uma santa ceia. E a gente muitas das vezes não quer ir na igreja pertinho de casa. Não quer ir, o coração não arde. Quando o coração arde, aquele povo andava 3 dias sem se preocupar com cobra, com nada. Eles queriam participar do corpo de Cristo. E assim eu ganhei aquela mulher para Jesus. E a gente foi andando dessa maneira, e eu sempre olhando, eu sempre nessa palavra. Eu quero olhar com o teu olhar, que viu aquele povo correndo e se comoveu e sentiu. Eu quero olhar para o povo como tu olhou, Jesus. Eu não sei, se você sente no coração arder, quando você vê um desviado, que é a pessoa mais difícil da gente trazer de volta. Porque quando ele desvia, ele sai com a tristeza, ele sai com a angústia, ele sai com alguma coisa que feriu. A irmã Leda não é teóloga, eu vi um teólogo aqui dando uma aula aqui, meu Deus, aí foi que eu diminuí ali no banquinho, meu Deus, lá vou eu. Mas essa chama tem que arder no seu coração. Essa chama tem que arder no coração do crente. O crente tem que sentir. Nós não estamos sentindo mais. A chama parece que muitos corações estão apagando. É preocupado com as coisas daqui o que vai acontecer aqui. É preocupado com a melhor condições de chegar aqui. Esse lugar não é nada do que a casa daquele que cuida das ovelhas. Que está preocupado com ovelha.
Eu sei que isso acontece. Muitas das vezes a gente começa a orar e ora mais do nosso lado, né? Salva meu marido, salva minha mãe, salva meu filho, salva... Se você soubesse quanta mãe está chorando, quantas mães estão chorando. Como é difícil estar no campo fazendo missão. Eu fui num lugar que as crianças, eu vi aquela menina, entravam, assistiam o culto, daqui a pouco, metade do culto, elas iam para casa. Aí vinham outras, com a mesma roupa. Aí eu tentei entender e fui perguntar. É porque não tem roupa, irmã. Elas vão em casa, trocam o vestidinho, dá para outra, poder ir assistir o resto do culto. E às vezes a gente está reclamando da roupa que a gente tem, a gente está reclamando do sapato que tem, a gente quer o vestido, eu não vou para a igreja porque essa roupa está ruim, porque eu já fui com esse. Aí o Senhor começa a puxar a corda, eu não sei de que jeito que está aí na tua vida, eu não sei de que jeito que Ele está puxando, eu não sei de que jeito Ele está falando, porque antigamente era correio, agora é e-mail, abre teu e-mail aí que tu vai começar a ver, o teu Deus falando contigo, desperta, desperta, não dá para ficar parado agora só, a TV, quando a gente liga só derrota. Quantas almas indo embora, e a gente, se for olhar, já não sai mesmo mais nem de casa, porque está com medo. Não falei que eu já vinha no Uber, já preparando, será que está preparado? Estamos preparados para ir embora? Porque está difícil. E esses sangue estão todos nas nossas mãos. Está na tua mão, está na minha mão. Está na tua mão e na minha mão. Ele, nesta noite, está falando contigo, dá você a eles de comer. E você pensa que ele não sabia o que tinha ali com os discípulos? 5 pães e 2 peixinhos. Ele sabia. Ele é um multiplicador. Eu não sei fazer isso. Ele te ensina, ele te prepara, ele dá os dons. Treba isso ia. E eu comecei a fazer missão assim, na cerca, no muro. No Acre, na cerca, eu conversava com a esposa de um subtenente, que era um pai de macumba, ele era mestre da banda, e ele, quando abria a banda, ele abria com aquela guia dele lá. E eu comecei a conversar com a mulher dele no muro. Aí ela contava um sonho, e Jesus começou a fazer eu discernir os sonhos da mulher. Olha como é que ele faz. Aí você diz, eu não sei orar, eu não sei trabalhar, eu não sei pregar, eu não sei... Porque você não sabe mesmo, não. É Ele quem capacita você. Porque se você souber de alguma coisa, você vai crescer na carne. Como a gente vê muita gente aí, já começa a cobrar o olho da cara para pregar. E começa a ser caro. O crente tem que sentir temor ainda de subir aqui. As minhas mãos estavam geladas. O estômago, o pensamento já desde casa. Senhor, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Porque é Ele quem faz, não sou eu. O dia que eu começo a crescer, a achar que eu sei alguma coisa, acabou. Acabou. Não acredite que está dando certo, acabou. Porque enquanto você for dependente, Ele começa a multiplicar os dons, Ele começa a te ensinar, Ele começa a te levar, Ele começa a tocar nas almas que você começa a falar. E aquela mulher começava a ouvir ali, eu discerni sonho, depois eu entrava e pensava, Jesus, como é que eu fiz aquilo? Eu não sei o que é discernir sonho. Aí passavam uns dias, ela vinha e dizia, não é que aconteceu aquilo que você falou, que o sonho era esse? E aquela mulher se converteu. E depois o filho, e depois a filha, e depois aquele marido falou assim, Dona Leda, o que eu faço na minha casa? Eu chego no quarto, tem um orando. Eu vou para a sala, tem um lendo Bíblia. Eu vou na cozinha, tem um cantando. Eu digo, o senhor vai ter que escolher o que vai fazer. Se vai cantar ou faz os 3. Aí ele ria. Eu vai fazer os 3. Ele veio embora de lá e eu fiquei no Acre. Quando a gente veio para cá, ele foi me chamar para a consagração dele a pastor.
Alebaisuia. Isso é chama que arde. Não precisa eu ir para a África, não. Meu vizinho está chorando, meu vizinho está precisando. A minha amiga do colégio está precisando. Não precisa você ser missionário, é aí daí que começa. Aí ele começa a ver você mostrar serviço, aí ele diz, não, vou ter que levar mais além. Vou ter que levar a lugares. Aí o dia que eu pisei na Bolívia, eu falei, Jesus, eu já fui para outra fronteira do país. Eu estou na Bolívia. Jesus falou. Aí ele vai, usa um vaso e diz, não, é muito mais. Aí tu fica assim, meu Deus, para mim a Bolívia já estava ótimo. Para mim entrar naquelas aldeias de índio lá, sentar com eles no chão, comer aquelas carnes lá penduradas na cerca, assim, secando, as carnes de sol. Aí faz uma macaxeira, a gente senta tudinho para comer e começa a falar de Jesus, Rebaisuia. Esse nome, essa presença, que não tem como, Rebaisuia, Labaicaia, é em qualquer lugar, é lá na mata, é lá, Rebaisuia, na cidade, é onde tu for a presença, essa presença queima. Queima, é dia e noite, ela não se apaga. Se alguém está dizendo para tu que apagou, não sei para onde vai essas ajudas, cuidado, cuidado, porque o pastor das ovelhas está te olhando. O pastor das ovelhas, nesse momento, está caminhando aqui, olhando coração por coração, te dizendo assim, minhas almas, que tu vai prestar conta, que tu vai chegar lá, tu vai ter que falar. E o coração já começa a chorar, porque vai ter uma cobrança. Quanto mais rebaissúria, labai canta, rabaiceia. Quanto mais recebe, mais é cobrado. E a ordem dele aqui foi, você pode alimentar. Vai lá, vê o que é que tu tem aí. O que é que tu tem aí? Eu canto, eu oro. Ah, tá bom já o que eu faço aqui. O multiplicador está aqui. Ele multiplica os dons, ele multiplica a tua finança, ele multiplica o teu guarda-roupa, ele multiplica, mas quando você alimenta como ele te mandou, vai lá e tu dá o alimento deles. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para levar essa boa nova, nós estamos aqui não é para ficar calado. Muitas das vezes a gente faz uma fofoca, a gente fala dos outros, mas não fala de Jesus. Muitas das vezes a gente comenta com um amigo tantas coisas, mas não chega para ele para falar, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, é Jesus, é Jesus. Essa é a conversa do crente, é Jesus, é Jesus. Arabaisuia. Aí vai a irmã Leda lá para a Flórida, e lá na Flórida, o coração já começa, eu não sei falar essas línguas, Jesus. Mas tem brasileiro lá chorando, trabalhando, porque o povo só se preocupa com dólar, e Jesus fica para escanteio. E a gente começa a chorar, e a gente começa a visitar crente, e a gente começa a orar. E quando entra naquelas lojas, às vezes minha netinha de 7 anos está do meu lado, e ela já fala um inglês fluente. Aí eu digo assim, quando eu olho para um rosto que isso, e o coração começa, e eu digo, fala para ela que Jesus ama, fala para ele que Jesus ama, fala, isso. E eu vejo lágrimas, os olhos enchendo de lágrimas. Ali eu já sinto que a presença, rebaisuia. E eu digo, fala que eu quero orar. Fala se pode, fala se quer, rebaisuia. E assim a gente vai entrando, porque a chama arde. A chama arde, essa ordem dele aqui foi séria. Dá de comer vocês a ele. Rebaisuia. Ele estava ali, para que essa ordem? Ele estava ali.
Porque essa responsabilidade é tua e é minha. Essa responsabilidade está nas tuas mãos. Quanto tempo tem que você não chora por uma alma? Reba isso e... O culto não é muito para pular, nem para correr, nem para reba isso e cantoreba e ceia. É para tu parar e analisar quanto tempo tem que tu não reba isso e não chora por uma alma. Quanto tempo tem que você não fala de Jesus para os teus amigos? Quanto tempo tem? E Jesus nessa noite está caminhando aqui e visitando o coração que foi ferido. Quem está sem força de vir, quem está sem força de falar que ele arabaia, que ele vai voltar e que isso aqui vai se acabar. E que estamos no final já, estamos numa luta final. Então, Satanás está investindo pesado. Ele está entrando mesmo nos lares, tomando filho, porque a gente tem que estar numa batalha, reba isso ia. A gente tem que estar com cara no pó e não deixar de abrir a boca, porque vem do ouvir. Vem do ouvir, não vem só de você ficar orando em pensamento, que nem demônio escuta seus pensamentos, então você tem que, para repreender ele, tem que abrir a boca. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dessa vida, larga essa vida. Essa é a oração do crente. Entra com providência, Deus, naquelas vidas. Eu não sei quem está perdido na tua família. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas Ele está aqui te dizendo, eu estou te olhando. Eu estou te olhando. O mesmo olhar, o mesmo olhar que Ele estava com aqueles discípulos, que a preocupação era só com eles. Né? Como diz no Nordeste, farinha pouca, meu primeiro... É nordestino, né, irmão? Isso. Terra boa. Eu sou do Recife. Então, aqueles discípulos estavam assim, né? Tinha pouco. Ele ia mandar... Como é que a gente vai dar alimento a essa multidão inteira aí? Como é que Jesus está pensando isso? E muitas das vezes a gente está pensando assim, né? Se lança alguma coisa para missões, a gente já fica a gente preocupado. Será que esse dinheiro vai para a missão? Eu não sei. Será que estão pedindo demais? Esquece que ele que mandou, para fazer missão tem que ser mantido. Às vezes a chama queima tanto que a gente tira do bolso. Às vezes eu aperto o negão ali. Eu quero dinheiro, eu quero a passagem, eu quero ir para o Acre, eu quero. E às vezes ele tira um negócio e compra passagem. Mas tem gente que não tem isso. E está lá, está precisando de você, está precisando da sua oração, está precisando que você mantenha. É muito triste ver missionário no campo passar necessidade. Meu Deus! Nós somos um povo rico. Fala que Deus é o dono do ouro e da prata e está sempre chorando. Como que Ele vai multiplicar a tua finança? Como Ele vai, se tu está amarrando, segurando, lutando para não dar nada na casa do Senhor? Eu não sei. Às vezes o coração da gente, eu saio, vou arrumar o guarda-roupa. Essa aqui eu vou levar. Já, a roupa já não é minha. Aí ele fala, meu Deus do céu, não tem mais roupa ali dentro. Eu digo, não, mas Jesus vai mandar mais. Jesus vai mandar outra nova. É porque aquela ali já não é mais, mas aquela roupa dá para vestir ainda. Eu digo, dá, por isso que eu vou dar. Se não desse, ela ia para o lixo. Não é verdade? Não tire nada do que não dá para você. Tem que ser o que dá para você. Você tem que ter um sentimento que é para você. Jesus não quer que você dê resto para ninguém. É por isso que Ele tem te feito rico. Rico. Nós somos um povo rico. Pode alguém querer dizer para você que é pobre? Eu estou pobre. Porque o governo. Porque isso. Não. O Senhor tem mantido o seu povo. Ele tem feito essa multiplicação na tua casa. É Ele quem multiplica. Às vezes eu faço um arroz, o arroz começa a crescer demais, transbordar. E eu digo, Jesus,
Tá bom. Às vezes você faz um feijãozinho, daqui a pouco a panela está enorme. O que é isso? É Ele multiplicando porque tu abriu o teu coração. Tu abriu o teu coração, tu escancarou a porta. Aí começa as coisas a multiplicar dentro de casa. Alguém lembra de você. Ah, irmã, eu trouxe presente para você. Porque você já deu presente para alguém. Ireba isso ia. E assim a gente vai chegar no céu, a gente vai conseguir manter. E levar o tanto de alma que puder. Eu fico assim, Jesus, eu quero alma, eu quero ganhar alma. Eu não sei muita coisa, mas eu quero ganhar alma. E eu chego para onde eu chego, eu tenho que falar de Jesus. Contar um problema para mim, vai ter que escutar uma mensagem. Se veio contar um choro para mim, eu já vou, Jesus faz isso, Jesus resolve. Jesus resolve isso aí, porque Ele resolveu em mim. Você acredita que a irmã Leda estava numa cadeira de roda? Acredita? Apareceu uma enfermidade, eu dormi bem, amanheci com a dor no joelho, aí doía isso aqui, parecia que ia arrancar meus braços, e eu não sabia o que era, e fui para um hospital, para o HCE, 7 infiltração, seu joelho está muito inflamado, não sei de onde está saindo essa inflamação, e vamos furar de tudo que era lado, e bota ácido não sei o quê, e vamos, e nada, eu já estava na bengala, daqui a pouco na cadeira. Aí fui lá para os meus filhos, lá piorou o negócio, cada frio, começou uma situação. Aí apareceu alguém falando de uma coisa, e eu disse, eu tenho Jesus. Minha neta chegava e orava, 5 anos. Eu repreendo. Ensina a tua casa a repreender quando tu não tiver mais força. Ensina a tua casa. E ela repreendia, e quando eu ia levantar, que pegava a bengala, ela dizia, você não precisa mais disso. Eu orei, vó. Vó, eu orei, você não precisa da bengala. Você não precisa dessa cadeira. Arabaisuia, alavantuia. Aqui, olha. Decantorebaisuia. Como que eu vou deixar de trabalhar para esse Deus? Como? Como eu vou parar? Como? Não tem como. E fazendo fisioterapia, a fisioterapeuta falou para minha amiga, só milagre. Essa daí não vai andar mais não, a Leda vai para a cadeira. E ela disse que calou-se para não me ferir. Eu disse, não, Jesus calou você para não apagar minha fé. Porque eu tenho fé e eu sei que Ele cura. A hora que Ele não quiser curar, a gente tem que aceitar. Ou não é dele? Aí canta para todas as coisas. Eu entrego minha vida. É difícil entregar a vida e não querer aceitar. Mas eu disse, Senhor, como é que eu vou ficar andando por aí? Eu gosto de estar viajando com essas pernas desse jeito. Não. Aí comecei a andar. Estou aqui para a honra, para a glória do nome do que tudo pode, daquele que resolve teus problemas, daquele que entra na tua vida, daquele que entra na tua casa, daquele que muda a tua história, daquele que diz, hoje vai ser diferente. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não vou dizer que é eu, não, é o que nós servimos. Aqueles discípulos estavam com ele, mas não estavam, porque achava que ele não podia fazer muita coisa, né? Era só 5 pães e 2 peixinhos. Ele não podia fazer nada com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, então manda a multidão embora. Hoje ele está dizendo assim, dá a ele você de comer. Quando tiver o culto de missões, abre teu coração. Abre teu coração. Quando tu for orar, derrama lágrima. Derrama porque não está brincadeira, não. Satanás não está brincando, não. Muitas das vezes a gente está brincando de ser crente. A gente se arruma, senta aí de enfeite, não é não? Eu creio que isso não acontece aqui, mas a gente sabe que acontece em muitos lugares. Você só vê uma capa, né? Capa é muito fácil vestir. Agora você se despir
diante da presença e dizer: eu quero ser usada, eu quero abençoar, eu quero estar contigo, eu quero ganhar alma, eu quero entrar nesse negócio contigo. Quando você vê, você está igual a irmã Leda chorando lá em Nova York, Atlanta, Carolina do Norte. Brasil, a gente já foi tudo, né? Brasil já... Mas tem hora que eu digo assim, eu preferia estar no Acre do que estar lá na Califórnia. Eu prefiro estar no Acre do que estar na Flórida. Aí ele diz, eu não entendo isso. Eu digo, eu entendo. Porque lá eu me desbravo para trabalhar, eu sinto rebaixia na carne, o que é a chama da missão. Missão não é só você falar, não é só você ajeitar aqui, ali, não. Missão é você se entregar de todo jeito. Missão é você se entregar, rebaixia. É indo, financiando e orando. Sem isso não tem como fazer missão, a igreja para. A igreja para, e sem missão a igreja para. Todo mundo que está aqui, um dia foi alcançado pelas boas novas. Você está aqui porque foi alcançado. Eu não sei de que jeito você foi alcançado, mas eu fui alcançada. E aí o meu coração se enche. Jesus, eu quero alcançar mais alguém. Eu quero alcançar, eu quero que a pessoa seja feliz. Eu quero que essa pessoa seja salva. O céu não é só para mim e você. Porque se fosse, estava bom ficar só um grupinho, né? A gente se reúne, toma um café, né? Conversa e vai embora. Mas ele não vai aceitar você achando que o céu é seu, só seu, não. Você veio para trabalhar. Então, mãos à obra, igreja. Dá você a eles de comer. Quer multiplicação? Começa a dar a eles de comer. Eu não sei por que o Senhor está falando desta maneira, mas Ele sabe. Ele caminha neste lugar visitando corações que está arabai sui, arabai canto. Sem querer nem vir para a igreja, imagine fazer missão. Mas o pior é que essas pessoas que entram, essas tristezas assim que Satanás investe, é que é chamado para fazer trabalho sério. Vocês acreditam? Muitos que não querem vir, que Satanás está trabalhando de qualquer jeito para amarrar, para tomar alma, é porque ele foi chamado. E nesta noite, que o dono da casa, que o que olha como arabaíçuí é para você como ovelha que não tem pastor, começa a te dizer, o pastor está aqui, eu sou o teu pastor, eu vim para resolver teus problemas, eu, rebaixuí, cantorebaiceia, estou neste lugar. É assim que ele está falando nesta noite. Tira a tristeza do teu coração. Começa a ver o teu Jesus olhando para ti. Começa a sentir aquele amor antigo. É culto para parar, para chorar, para pensar. É culto para começar a se entregar e dizer, olha para mim, toca no meu coração, faz essa chama arder no meu coração. Eu peço todo dia que essa chama não se apague no meu coração, que essa chama nesta noite esteja ardendo no teu coração. É isso que a gente quer, que toda a igreja seja consciente. Que nós estamos aqui para levar o evangelho e não para ficar de conversinha, não para ficar levando na bagunça, não para ficar achando que está tudo bem, não está não. Essa chama tem que arder no teu coração, se não arder está errado, alguma coisa está errada. Que nesta noite você possa sentir essa presença, essa ordem, dá a eles vocês de comer, rebaixuia, vós deles de comer. E assim eu agradeço a oportunidade, peço as orações da igreja, pela irmã Leda, pela família, porque a gente sabe que estamos numa batalha e muitas das vezes parece nada, mas as investidas são muito grandes. São muito grandes, mas eu conto com as orações dos santos e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu ia cantar um hino com o irmão Samuel aí.
Bora? A igreja pode cantar também. Bora? É o 515. A irmã Leda já foi cantora, mas agora... Já? Bora mesmo. A hora. Ai, Jesus, bora. O óculos. Ser Cristo comigo. Vai, tá bom essa altura? Ser Cristo... Não. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor aonde Ele vem, confiando na graça do meu Salvador.
Aleluias. Grande é o Senhor. Deus abençoe a nossa missionária Leda com essa boa palavra. Queridos, uma pergunta aqui bem rapidinho, 90% mais ou menos,